Olá, queridos irmãos. Boa noite, Deus abençoe a você. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa série de reflexões. A também você, meu amigo, seja bem-vindo ao nosso canal. É um prazer ter você aqui conosco. Como já falamos a semana passada, nós agora continuaremos a falar nessa série de Conectado ao Reino sobre salvação e graça. E hoje nós vamos falar da salvação, porque fizemos da seguinte maneira, falando da salvação no seu aspecto imediato, quando Jesus morre na cruz, e essa salvação nos é garantida, quando ele morre na cruz, não há nada mais a fazer, porque ele já morreu para nos trazer a salvação. Então esse ato imediato que nos traz a salvação. E depois falaremos também sobre a salvação sendo desenvolvida na nossa vida, gerada exatamente pela presença do Santo Espírito de Deus. E depois também falaremos sobre a consumação dessa salvação, quando tudo será consumado no ato de Jesus voltar, e levar o seu povo, conforme está escrito nos evangelhos. Mas hoje queremos iniciar falando exatamente sobre esse plano de Deus, a salvação. Quando a gente pensa em salvação, nós logo perguntamos, vai salvar de quê? Então, o plano de Deus em salvar o homem. E para que a gente entenda melhor o plano de Deus de salvação, o porquê dessa salvação, precisamos também compreender o estado do homem. Deus criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. E o homem desenvolveu um relacionamento com Deus. Está lá em Gênesis, dizendo que Adão e Eva tinham um relacionamento com Deus. Mas a vinda do pecado, exatamente causa essa chamada de ruptura do homem para com Deus. Quando o homem ali pecou, ele se esconde de Deus. Então essa primeira ruptura é com Deus, afastamento de Deus. A segunda ruptura que a gente vai ver também é a ruptura social, num relacionamento, porque Adão, ele logo culpa Eva, dizendo: a mulher que tu me destes. Então também o pecado gera essa ruptura, separação ou quebra de relacionamento social. E a terceira situação é ruptura consigo mesmo. O texto lá em Gênesis, a partir do capítulo 3, ou capítulo 3, vai dizer que eles se esconderam, botaram folhas, ali para tiveram vergonha. Então isso significa a ruptura consigo mesmo, que a gente pode falar isso, o fator psicológico. Mas ainda existe uma outra situação, quando Deus então decreta para ele, dizendo que maldita será a terra, por causa exatamente do pecado. Então aí a gente tem a quarta ruptura, que é a questão, o que nós podemos falar com a própria natureza, E se a gente for observar desde lá até hoje na história da humanidade, então essa ruptura continua com o homem separado de Deus, o homem com quebras de relacionamento, o homem com necessidade, de restaurar consigo mesmo, de estar bem consigo mesmo, que aí tem as questões da alma, as questões de si mesmo. E também a gente vê aí tantos projetos e planos, para ajudar a questão de manter a natureza equilibrada, Então o homem é essa realidade. Então o homem quebra a relação com Deus, o homem quebra a relação com o outro, o homem quebra a relação consigo mesmo de estabilidade, de equilíbrio, e o homem também
acaba quebrando a relação com a própria natureza. E aí a gente chama isso também de depravação, né? Então, com o advento do pecado, há uma depravação generalizada na raça humana. E essa depravação produz também perversão, corrupção, né? E tantas questões de distorções morais e ética. Não precisa a gente ir longe para comentar sobre isso e nem se deter tanto. Cada um de nós percebe a própria realidade que a gente vê, a realidade no meio da família, a realidade social no aspecto geral, né, na política, em tantas outras, vamos dizer assim, instituições. Então, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, então Ele planeja. Deus, então, diz lá, Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 2, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então aqui mostra que Deus, ele planejou exatamente a restauração do homem. E essa restauração é que nós chamamos da salvação. Deus veio ao encontro do homem, tá? Em João capítulo 3, versículo 16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus veio, né? Em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram, todos pecaram. E por isso todos estão separados de Deus, destituídos da glória de Deus. Então o pecado, como já falei, ele faz essa ruptura. E então Jesus vem para restaurar, né? Então ele morre na cruz, o seu sangue é derramado na cruz para restaurar o homem, né? Para trazer o homem de volta para Deus, para aquela ruptura que aconteceu lá e continua e permanece acontecendo com todas as pessoas, eu, você. Então essa ruptura ela que aconteceu por causa do pecado, então ela é desfeita exatamente por causa de Jesus. Então, quando Jesus morre na cruz, o ato de Jesus morrer na cruz, que já é uma promessa de Deus, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, há também os profetas falando do Messias, o Salvador, para salvar este homem, para salvar eu e você. Então, como todos pecaram, todos precisam dessa restauração. E Jesus é exatamente essa pessoa, não é? É o Deus encarnado, é o Deus que veio para trazer o homem, oferecer ao homem salvação. E aí, essa salvação, ela aconteceu já, né? Ele morreu na cruz, e o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse ato de salvação já aconteceu, Jesus já morreu, a promessa aconteceu, né? Há um texto que tem uma relação com essa palavra salvação, que é exatamente algo que já aconteceu. É quando Jesus fala a Zaqueu, quando ele vai à casa de Zaqueu e chega lá e diz, depois de um certo tempo, ele diz assim, diz que Zaqueu chega para o Senhor e fala: Senhor, eu ofereço a parte dos meus bens para as pessoas, né? E se eu defraudei alguém, e se eu fiz algo errado, porque ele era um cobrador de imposto, então eu devolvo 4 vezes mais, né? E a metade dos meus bens darei para o pobre. Então o Senhor disse para ali, hoje veio salvação a esta casa, se referindo ao arrependimento de Zaqueu. Então essa palavra ali, veio salvação a esta casa,
significa já aconteceu. Então, a mesma expressão também, não é? Então, quando Jesus morre na cruz, ele morre por todos nós, por todos nós. Por isso que Paulo vai falar, então, aos Efésios, dizendo que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação. Significa dizer que Deus já tinha isso planejado para a humanidade, tá? Então, esse ato de salvação já aconteceu. Então, quando uma pessoa recebe Jesus, nada mais a fazer nesse sentido. Então, ele não precisa fazer mais nada para ser salvo, porque Jesus já morreu na cruz por ela. O que vai agora acontecer é o processo do desenvolvimento desta salvação na vida daquele que confessou, que se arrependeu, né? Confessou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, reconhecendo que Jesus morreu por ela, reconhecendo também que ela é uma pecadora, que ela estava separada de Deus, né? Com aquela ruptura, né? Ela também estava separada da relação com o seu próximo, quebrando o relacionamento. Então, uma pessoa, quando recebe a Jesus, então ela vai entrar no processo de restauração. E isso que nós chamamos a salvação como um processo. Não o processo para ser salvo, mas o desenvolvimento desta salvação. Então, nas semanas seguintes, você vai ouvir falando sobre esse processo, né, dessa salvação que nos aconteceu em Jesus. Você foi salvo, recebeu a Jesus, ele não voltará mais para morrer na cruz por você, porque ele já fez isso, né? E então, há o desenvolvimento dessa salvação e a consumação da salvação quando Jesus voltar. Então, concluo essa nossa reflexão de hoje, dizendo que esse foi o ato de Deus em Jesus Cristo, que lhe ofereceu, lhe presenteou Jesus, que é o dom, o presente de Deus, o dom gratuito de Deus. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, que é essa ruptura, essa separação, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, se você já recebeu Jesus, aceitando o sacrifício dele na cruz, você foi salvo, porque ele já morreu para isso. Agora, as demais coisas é o desenvolvimento agora após você receber a Jesus. Então, até na próxima quinta-feira, quando você vai também, nós vamos falar aí com a irmã Raíssa sobre essa salvação que você já foi alcançado e agora ela desenvolvendo em você o caráter de Cristo, essa presença do Espírito Santo. Deus abençoe você em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua família, quero orar pela sua casa. Senhor, nessa hora eu quero agradecer por essa oportunidade e quero também pedir ao Senhor por cada família, Pai, por cada pessoa, também pedir, Deus, pela restauração daquela família que precisa de restauração nesta hora. Também, Senhor, quero te agradecer por Jesus morrer na cruz por nós. Obrigado pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue dele derramado, o sangue que nos restaura, que nos purifica de todo o pecado. Obrigado porque não precisamos fazer nenhum sacrifício, Deus, porque Jesus já fez na cruz. Obrigado. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Deus abençoe, querido, você, sua casa, sua família. Um forte abraço a você, meu amigo, também. Viu? Deus abençoe você e sua família. Amém.